Cat, está mais uma virada de ano aí chegando. A gente sabe que é só uma virada fiscal, como a gente diz, né? Porque para a astrologia é lá em março. Mas assim, o que eu posso esperar para 2021, já que 2020 foi um ano com tantas transformações para o ser humano, a gente teve tanta mudança pessoal e social. O que poderia me falar um pouquinho, Cat, da astrologia para 2021? Primeiro que esse processo continua, que não vai ter uma mudança tão brusca, né? E os conflitos mostrados no céu, porque claro que tem coisa boa, a vida tem coisa boa, a vida tem coisa ruim, Sim. mas a gente sempre quer se prevenir e se precaver daquilo que pode nos desestruturar. Embora as pessoas acreditem que exista uma regência do ano, e eu como astróloga não adianta, toda profissão tem que ter um pouco de linguagem popular e tem que ter uma pegada talvez um pouco comercial. Eu muitas vezes falo e escrevo em publicações, enfim, sobre o tal planeta regente do ano. Uhum. Que é só uma forma da gente tentar se fazer entender e trazer o olhar das pessoas, um foco para uma parte da vida, um estilo de comportamento, mas numa mesma vibração do que o céu está nos mostrando. Então, embora seja altamente discutível e de fato pela astrologia tradicional não exista um planeta regente daquele ano, porque uma coisa é o movimento do céu e outra coisa é o calendário, tecnicamente, dentro dessa linguagem popular, 2021 é regido por Vênus. Vênus, que é? Vênus, que é o planeta dos valores, da moral, do dinheiro, da matéria, da beleza, especialmente dos relacionamentos. Esse mapa da entrada de 2021, então, ele é um mapa que vai abranger uma linguagem popular, conforme eu disse. O céu do ciclo, do próximo ciclo, ele só vai acontecer lá em março. Mas aqui no Ocidente todo mundo vai comemorar, então eu acho que tem um valor a gente olhar para o céu dessa entrada do primeiro segundo de 2021 do calendário, com essa regência de Vênus e com um olhar para as coisas de botar em prática, de como a gente se relaciona, algo que de uma forma diferente, por outros caminhos, foi ensaiado por todo mundo no ano de 2020. Mas o ano de 2021, ele tem uma pegada muito forte do que tecnicamente a gente chama uma quadratura Saturno-Urano, tá? Então esses dois planetas, eles estão numa posição, cada um do céu, onde há um ângulo conceituado, um ângulo matemático, em torno de 90 graus, onde eles ficam tensos um com o outro. Qualquer ângulo de 90 graus, ele é um ângulo de ponta, então ele cutuca, ele incomoda, ele gera conflitos. Uma das principais características de 2020 foi esse desmontar final de algumas estruturas que a gente tinha como certas, ninguém questionava a maneira como a gente fazia algumas coisas, ou muito pouca gente. E 2021 já traz isso para um outro plano, então já está todo mundo mais incomodado, desacomodado, e esse confronto interno e um possível confronto externo vai continuar vindo dessa briga entre o Saturno, que é o passado, que é o que está instituído, brigando pelo novo, brigando por maior igualdade, e o Urano, que é o regente também desse aquário, são dois planetas que mitologicamente um é pai do outro, nessa briga de como constituir essa nova maneira de se estruturar socialmente. Então, um ano de conflitos que não necessariamente são guerras externas, mas certamente são guerras internas, porque a gente está tendo que se pegar numa busca de maior coerência e deixar o novo entrar. Isso é muito difícil. Mesmo aqueles que acordaram um pouco, que abriram os olhos, que estão mais conscientes, ainda têm as suas resistências. Isso é normal, é humano, a gente tem medo do novo, tem medo do que está por vir, até porque não se tem referências disso antes.
eu falo, né? Pergunta alguma É coisa. ótimo, mas aí que então assim, tu fala assim, é um ano de conflitos. Então tá, acomodei muita coisa, porque muita gente está dizendo, a gente ainda falou no nosso outro bate-papo, né? A luz venceu, como se virou o ano e nada mais vai acontecer dessas mudanças, dessas pressões que a gente teve em 2020. Quer dizer, todo esse movimento ele vai continuar, toda a mudança do ser humano, é tipo, eu abri meu guarda-roupa, eu te joguei tudo no chão e agora eu vou ter que começar a organizar. Não está organizado o guarda-roupa, é isso? Não, não está organizado. E está tudo certo ele não estar organizado. Porque é hora de olhar para isso mesmo. Está todo mundo ainda um pouco sob o efeito desse monte de coisa que a gente passou em Capricórnio. Está todo mundo num nível de cobrança, mas às vezes essa cobrança ela se dá com uma distorção. Até porque Netuno está no céu fazendo algumas posições. Então a gente se cobra porque coisas que eu ouço, tá? Porque eu engordei muito na pandemia, ou porque eu gastei muito, ou porque eu não me relacionei com ninguém, e não traz esse olhar de equilíbrio para, às vezes, por exemplo, não ir para uma aglomeração na beira da praia, como a gente vê todo dia na TV. Então, fica uma super cobrança em coisas que são possíveis de fazer diferente, mas às vezes essa cobrança ela não chega nem perto do que é mais importante, assim, se sobrecarrega de um lado e não sobrecarrega do outro. Essa melhor distribuição é uma coisa muito aquariana. Por isso que alguns textos, eu até custei entender, um dia, há poucas semanas atrás, uma pessoa disse, Cat, eu vi que 2021 vai ser regido por aquário. Eu disse, não é, o signo não rege um ano. Mas depois eu fui pensando o que a pessoa estava querendo me dizer, eu fui entendendo, que ela deve ter lido alguma coisa com relação ao Urano e ao Aquário. Então tem essa vibe aquariana, tem a vibe uraniana, nesse sentido de melhor distribuição das coisas. Mas não é só a distribuição de renda, não é só a distribuição, não que isso seja pouco, né, entendo só aqui dentro do contexto, mas é uma distribuição de atenção interna. Não adianta eu ficar louca com o álcool gel e não ficar atenta a outros lugares que a minha atenção precisa chegar. Isso é um treinamento duro, árduo, quase militar dos últimos 6 meses para nós e que vai se prorrogar até o dia 6 de janeiro. O planeta Marte ele ainda está em Áries, então a gente ainda está nesse pico de intolerância, de irritabilidade, essas coisas horrorosas que tem se visto sobre feminicídio e tantas coisas que a gente passa mal de olhar. Sim. Isso tem picos ainda, a gente está num olho de furacão ainda. Depois a gente tem um rebote disso ali entre fevereiro e março. Nós ainda temos um período ainda de tragédias naturais, de coisas que a Mãe Terra às vezes precisa fazer, né? A gente está vendo as chuvas, né? Mas vem coisa. As chuvas vieram bem intensas esse ano, já tem Rio de Janeiro, Santa Catarina agora, no final de semana passada, teve uma chuvarada bem forte. Vai ter, mas eu acho que é para mais que. E a gente de mim teve aquele espécie meio ciclone, o vento estava enloquecido. Isso é uma característica desse Urano que vai estar aspectando com Saturno que é o senhor do clima. Ele é o senhor do tempo, no sentido de Cronos, né? Relógio, contagem de tempo, como a gente organiza a passagem do tempo, mas ele também é o senhor do clima no sentido de ser um deus da agricultura. Então, esse conflito entre Deus Céu, que é Urano, e o deus do tempo e do clima, que é Saturno, vai provocar certamente ao longo de 2021 essas coisas inesperadas. Ciclone que a gente nunca ouviu falar, uma tragédia natural que os cientistas não conseguiram lá prever antes, enfim. O que deveria a gente ter conseguido, talvez, era ter uma estrutura de prevenção ao longo de 2020, coisa que alguns de nós conseguiram, talvez os governantes não, de ter uma organização, porque agora que a gente vai testar de verdade o quanto a gente fortaleceu a capacidade de estruturação interna. Agora vem a prática, assim, né? Além de tudo que a gente já viveu, agora a gente está lidando com as consequências de tudo que a gente já viveu. Então, nós aqui no Brasil, tem que esperar a vacina, tem que esperar a organização dessa vacina. E, pelo céu, eu não acredito que
que essa liberação ela seja dada antes de 2022, sendo bastante otimista, tá? Sendo bastante otimista. Esse é um processo. E os processos, eles, em termos de coletivo, eles não se dão em um único minuto, em um único momento. Eles precisam de uma passagem, especialmente sob esse céu, de assumir as responsabilidades sobre a nossa parte dentro desse processo. E não só delegar que o outro faça por nós. A gente sempre colabora sendo passivo ou, né, a gente tem uma participação no desenrolar das coisas. Beleza. Então o que eu posso, agora que está terminando o ano, definitivamente, o que eu posso focar em 2021? Sabe que eu acho que eu vi que tu falou que tem meio que um multifoco, assim. Porque a gente é pode, multifoco. A gente falou do álcool gel, não posso ficar só no álcool gel, esquecer a máscara, esquecer de higienizar meu sapato. Ou esquecer de ligar pra aquela tia que tu não dá bola. Vou ligar pra... Não, é a parte das emoções aí. É. Tô pegando a parte física, mas tem toda a parte de relacionamento aqui junto que a gente tem que cuidar, porque tu já falou que é um ano de trabalhar os relacionamentos, né? Beleza? Mas assim, como eu faço? Tem alguma fórmula que tu conhece assim que, Jefferson faz isso pode te ajudar? Eu gosto de deixar claro que tu sabe bem que Sim, eu não acredito em fórmula mágica. Não é fórmula. Não que eu não acredite em magia. Não é a fórmula Coisas mágica, diferentes. mas é uma ideia assim, o que eu posso focar? Eu faço mais, que nem a gente falou outra vez, faço mais meditação, ou eu revejo o que eu fiz em 2020, faço um cronograma do que eu deixei de fazer, faço um, sei lá, um organograma. Tem uma coisa que... Já que a gente está tão em casa agora, né? E tem uma coisa que eu acho importante, primeiro, é fazer um balanço geral. Mas assim, né, gente? Pé no chão. Sem delírio, né? Sem o sonho. Ai, não. Olhar verdadeiramente tá? o que aconteceu. Quais são as minhas condições de agir, de ação. E botar no papel. E fazer que seja uma lista de intenções. Mas não deixá-la guardada no teu livro mágico, embaixo do santo, com a vela e o incenso na frente. Essa lista... Assim, é trabalhar com ela, como a gente disse... ela. Como a gente disse no nosso outro papo, assim, é trabalhar com afinco sobre si mesmo. Então, se eu quero transformar alguma coisa, se eu quero mudar alguma coisa, eu vou ter que me olhar diariamente. Cada palavra, cada gesto, cada ação minha tem que estar focada nesses objetivos. Tem que estar focada nesses objetivos, mas com uma estrutura de mobilidade, a gente é tipo uma coisa do prédio, né? Um prédio, quanto mais alto, ele tem que ter uns espaços na estrutura dele para quando o vento vem, ele poder ter uma mobilidade, ter um movimento. Então, 2021 perde da gente essa flexibilidade e esse movimento de saber gerenciar o tempo de fazer as coisas. Então, não é desistir. Aí eu estava organizada para a semana que vem fazer tal coisa. Não deu porque a bandeira da tua cidade ficou vermelha, não deu porque caiu um temporal, não deu porque doeu o teu pé. Mas quando então eu posso retomar? De que forma eu posso retomar? Se essa maneira não serve, qual é a outra? É essa estrutura. Trabalhar a persistência, então. O Saturno, ele é ensina sobre a persistência. Tá, e o Urano ensina novos caminhos de se chegar lá. Né? Então a gente está saindo a gente está brigando entre passado e futuro. É tipo isso, sabe? Entendi. Entre os modelos antigos e os novos modelos. Só que a diferença é que esses novos modelos, eles não foram muito testados. Eles realmente não sabemos. Como todo novo modelo. Como né? todo novo modelo. Não se conhece, não é o modelo antigo. Mas se a gente não dobrar, a gente quebra. Entendi. Então eu acho que esse é um ponto importante. Faça a tua lista de intenções, o teu projeto pessoal para 2021, como indivíduo e como cidadão. Tá? Porque tem aquela coisa do coletivo que tu falou, que Tem agora é cada vez mais forte. Quer dizer, eu não posso só olhar para mim, tem que olhar para o outro. Tem que haver uma busca de equilíbrio nessa relação, mas então trazer a consciência de que eu estou persistente, eu estou focado, eu estou me determinando, se eu cair eu levanto e vou de novo. E é isso. Descobrir que as coisas não têm aquele modelinho de perfeição sem os projetos, por mais bem construídos que eles existam agora, eles precisam de um outro olhar. A gente precisa inserir um pouco de sutileza, um olhar mais sistêmico, uma flexibilidade interna, porque é no caminho que as coisas vão se ajeitando, né? E a gente vai ver muito isso em 2021. Então
quer dizer que mais do que nunca em 2021 a gente vai trabalhar aquela questão de que o que importa não é a linha de chegada, mas o caminho que tu vai percorrendo até essa linha de chegada. Perfeito. Isso? É isso. Beleza.